Olá, muito bom dia! A TV Mar, a Rádio Gazeta, o portal Gazeta Web e a Gazeta de Alagoas iniciam hoje a expedição pelos 200 anos de história da emancipação política de Alagoas. E o nosso ponto de partida para esta viagem é este aqui, o local que marca a divisa entre os dois estados, o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas. Sejam muito bem-vindos nesta viagem. Na rota da expedição, Porto Calvo. O município de 27 mil habitantes fica a 96 quilômetros de Maceió e é a terra de Domingos Fernandes Calabar, o mameluco que se juntou aos holandeses na tentativa de conquistar Alagoas. A história do município de Porto Calvo, e em especial de Domingos Fernandes Calabar, também está na obra Alagoas 200 anos. Diz o texto: personagem que divide opiniões, mas que se destacou por sua bravura e sua habilidade de soldado de grande visão. É um filho ilustre, o que se fala, né, de filho ilustre, é um filho ilustre de Porto Calvo. Quem existe aquela traidor e herói, né? Mas hoje é essa vez. Antigamente os historiadores partiam mais para o lado de traição. Mas não, hoje a mudança de muitos historiadores que a gente tem contato, hoje foi mudado. Hoje é herói. Adelmo mantém um museu com a história de Porto Calvo. São relíquias guardadas com muito carinho. Essa aqui foi achado no Rio Maguaba, esse canhão. Segundo pessoas que já viram ele, disse que é português. A gente não tem ainda porque o arqueólogo não veio fazer um estudo sobre ele, não. Isso aqui é uma peça indígena. Foi encontrado 4 dessa peça aqui em uma fazenda. É um pilão indígena. Isso aqui são tijolos holandeses. Esse aqui, holandeses. E esse também é holandês. Agora esses outros aqui são de demolições de casas antigas. Isso aqui é uma peça indígena. Tem umas balas de canhão. Essas balas de canhão são encontradas dentro do rio e também em escavações nas construções de casas. Isso aqui é uma peça do antigo engenho, onde armazenava açúcar. Essa também é uma peça do antigo engenho encontrado na fazenda Capiana. Temos aqui um documento que foi assinado por Dom Pedro quando ele fez visita a Porto Calvo. Essa aqui é a original. Ele pernoitou aqui em um engenho aqui perto aqui da cidade. Temos as fotos antigas de Porto Calvo. Essa daqui foi onde Calabar foi enforcado. Hoje é onde fica o hospital. Mas quem visita Porto Calvo não pode deixar a cidade sem conhecer a igreja de Nossa Senhora da Apresentação, aberta aos fiéis em 1610. Olá, gente, muito bom dia, Mauro. Como é que você está aí? Olha, a equipe da TV Mar, como vocês estão acompanhando, a equipe da TV Mar, junto com a Rádio Gazeta, a Gazeta Web, também o jornal Gazeta de Alagoas, está percorrendo todo o município, todo o estado aqui de Alagoas, em comemoração ao aniversário de emancipação política do nosso estado. E a gente vai acompanhar o Mauro daqui a pouquinho. Ele deve estar da Serra da Barriga para conversar com a gente e passar mais informações. Agora, aqui no estúdio, a gente já está também aqui posicionada
com a vereadora Tereza Nelma. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Gente, olha, que hoje acontece uma audiência pública, logo mais às 15 horas, para conversar sobre um tema muito interessante. Olha, suicídio, um tabu na realidade, né? Mas que, de certa forma, vereadora, aos poucos, ele vai tomando já um corpo, né? E as pessoas começam a tratar como um assunto pertinente que realmente deve ser tratado. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Realmente é um tabu. Eu estou, assim, muito envolvida desde quando nós fizemos uma reunião com a Associação de Psiquiatria de Alagoas, com o Cavivida, o NAVE e o Navima. Então, nós ficamos já envolvidos desde quando Maceió está se preocupando com essa questão do suicídio. É quebrar tabu mesmo. Nós não temos outro caminho a não ser falar sobre como prevenir a questão do suicídio no município de Maceió. Pois é, tem aqui algumas informações. Olha, são quase 800 mil vítimas no Brasil por ano, gente. É um número realmente muito grande e que pouco se fala. Pouco se fala, imagine 32 pessoas cometem suicídio durante um dia. Isso quer dizer 45 minutos de uma para a outra. Morre-se mais de suicídio do que de acidente de transporte. E nós até desconhecíamos esse número tão elevado. Então, a gente vai se preocupar, sim, nós vamos dar visibilidade. Esse é o mês de setembro amarelo, estamos usando o amarelo para chamar a atenção que amarelo é vida, amarelo é poder, amarelo é vontade de viver. Então, o amarelo significa isso tudo e nós queremos que hoje à tarde, com a presença da professora Delza Gitaí, que é a presidente do Navima, que está trazendo no final do mês o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que já existe no Brasil desde 1962. E a capital de Maceió era a única que não tinha. Nós temos o Cavivida e o NAVE. E nós vamos dar maior visibilidade. E durante esse mês de setembro temos várias programações para que se chame a atenção, se dê visibilidade. Mas o melhor caminho é o apoio da família. Pois é, Tereza, e eu queria saber qual é a expectativa para o evento de hoje. A nossa expectativa é muito boa. Desde quando nós temos todo esse grupo envolvido, vai ser apresentado hoje uma pesquisa do estado de Alagoas do número de suicídios. E é um número grande, muito grande. Imagine, Porlane, que de 2014 a 2016 temos mais de 545 suicídios. Não é? No estado de Alagoas. Maceió vai para uma ordem de 150 suicídios. E a gente desconhece. Não é? Outra coisa muito importante que nós queremos chamar a atenção da população é com o adolescente. Na faixa etária de 15 a 29 anos é o número maior de jovens que tentam o suicídio. Então, nós queremos chamar a família da atenção de mudança de comportamento, tá certo? Da autoestima, da não valorização da vida, do comportamento do dia a dia desse jovem, para que não chegue o momento de só dizer depois, eu devia ter observado. Observe antes, chame seu filho, chame seu sobrinho, seu neto, para conversar. Eu acho que num momento como esse, Tereza, é importante a gente realmente ser intrometido, né? Ser intrometido na vida do filho, usar um pouquinho da privacidade. Não dá para respeitar tanto a privacidade em situações que você percebe justamente que o jovem está mudando de comportamento, não é? Isso é uma verdade, Porlane. Veja só, 90% dos casos de suicídio poderia ser evitado se houvesse essa conversa, esse diálogo, se perceber que aquela pessoa está com um transtorno ou de ansiedade, um transtorno psíquico ou emocional, para que não chegue ao fato irremediável que é um suicídio, é a morte. Toda perda traz um sentimento muito grande, uma emoção muito grande daquela pessoa que se perde. Então, evitando família, pai, chame seu filho, chame sua filha,
preste atenção, porque nós não queremos que isso mais aconteça, nem no Estado e nem aqui em Maceió. Para isso, nós estamos juntando um grupo de pessoas solidárias e voluntárias. Imagine o NAVE, que é o Núcleo de Apoio à Vida, de Amor à Vida em Maceió. Ele existe desde 1990 e todos funcionam com voluntariado. Então, a estas pessoas, e eu fiz a pergunta, o que é que levou você a trabalhar? Ele se ajudar o próximo, né? A valorização da vida. Então, isso é muito importante. Isso faz com que a Câmara Municipal de Maceió entre, discuta, e nós já estamos criando o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio. Já está tramitando em Maceió, na Câmara, este projeto de lei, né? E colocando setembro como mês amarelo. Nós temos que chamar atenção, nós temos que fazer caminhada. Vai ter uma caminhada no dia 24 de setembro. No dia 30, haverá a instalação, a implantação do CVV em Maceió. Tereza, eu acho que isso também acende uma discussão muito pertinente a respeito da depressão, que geralmente é a doença que leva ao extremo do suicídio, não é isso? É necessário realmente a gente encarar a depressão como uma doença que precisa ser tratada, precisa do engajamento de todo mundo para combater. É verdade. A depressão, nós chegamos a dizer, e está comprovado, é a doença do século, né? É esse estresse, é essa vida, são essas atividades, múltiplas atividades que o ser humano muitas vezes tem que se submeter e, além do mais, a questão genética. Não é? Então, nós temos que prestar atenção, principalmente à questão da depressão no pós-parto. Essa é muito perigosa. E os pais, o esposo, quem estiver ao redor, tem que cercar essa pessoa de muito amor e carinho, para que não venha a tomar essa atitude, como há pouco tempo nós tivemos esse caso em Maceió, e agora nós estamos muito mais envolvidos, né, e envolvidas para quê? Para alertar. Por favor, família, olhe o seu ente querido, não deixe que isso venha acontecer. Isso é um grande apelo que nós fazemos a todas as famílias, a todas as pessoas que circulam a esse indivíduo que está triste, que não tem sentido pela vida. Quem assistiu o Fantástico ontem viu que em várias capitais fizeram manifestações. Nós vamos fazer, a partir de hoje nós estamos com vários eventos, mas o mais importante é isso, é alertar, é quebrar esse tabu, não se chamar tão atenção da palavra suicídio, mas dar o amor, né? A segurança, que aquele indivíduo está seguro naquele ambiente. Pois é, além disso também a vigilância também se faz muito importante, né? Porque existem casos em que a família cerca de amor, cerca de cuidado, de carinho, mas a vigilância falta, né? Em algum momento a gente falha na vigilância e aí pode ocorrer de dar a abertura, então, para que esse ato tão atroz possa acontecer. Isso é verdade. Essa vigilância ela tem que ser 24 horas, né? Uma pessoa com depressão, com várias reincidências, ela praticamente se torna um doente crônico. E não é fácil se administrar uma doença crônica, mas é muito importante insistir, querer que esta pessoa continue no seu convívio, valorizar, trabalhar. Veja, o nosso Brasil é um dos poucos que tem uma política definida desde 2006, mas é pouco difundida, é pouco divulgada, porque o próprio Ministério da Saúde, ele não tem pernas para dar uma visibilidade maior. Mas nós estamos hoje com a presença da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, dizendo para a população o que é que nós temos para tratar da saúde mental, principalmente o número de CAPs, e agora a Prefeitura vai implantar 7 casas terapêuticas. É uma forma de se trabalhar estas pessoas que vivem esse sofrimento. É um sofrimento muito grande. Muitas vezes, Porlane, eu chego a dizer, eu não sei o que é pior, se é o câncer, né, que ele mata, ou essa depressão, ou essa dor na alma. É uma dor que sangra e nós precisamos estar de alerta para um ente querido nosso que venha sofrer de depressão para não cometer o suicídio.
Tereza, e essa discussão ela vai muito mais além. Hoje também vai se discutir a questão do suicídio na mídia. De que forma que a mídia deve tratar esse tema? Muito interessante você tocar esse assunto. Nós pesquisamos, aliás, o doutor Valfrido, da Associação Alagoana de Psiquiatria, nos informou do manual. Então, nós tiramos cópias, tá certo? E vamos entregar hoje à imprensa que se fará presente lá na Câmara, porque a palavra suicídio, ela não deve ser um destaque numa notícia, ela deve ser comentada, claro, no decorrer da matéria, para não chamar, que é como se funcionasse assim: eu estou com a mente doente, uma depressão muito grande, um sentimento de menos-valia. Então, se ele pôde fazer, eu também posso fazer. Isso é o que nós entendemos, que nós não precisamos chamar a atenção da palavra suicídio, mas nós temos que combater, chamar a atenção sim, usar o lacinho amarelo esse mês, entende? Conversar sobre isso, quebrar com esse tabu, que é muito importante para toda a sociedade. Vocês estão aguardando uma média de quantas pessoas para essa discussão hoje? Olha, nós estamos aguardando estudantes de psicologia, de medicina, nós estamos aguardando profissionais, tá certo? E familiares. É incrível, nós colocamos nas redes e quantas pessoas têm entrado, né, em conversas no privado com a gente, né? Dessa dor que já passou, dessa necessidade e valorizando essa iniciativa. É a primeira audiência que se toca num assunto tão forte, que é o suicídio, que é a perda de alguém que teve um ato que muitas vezes se confunde com o ato de coragem e o ato de covardia, não é? É você se violentar, é você tirar a tua própria vida. Não faça isso, procure ajuda, peça socorro, falar é a melhor solução. Só para a gente encerrar, Tereza, a nossa participação aqui, eu queria que você pudesse falar para a gente quais são as entidades aqui em Alagoas, aqui em Maceió, que as pessoas podem contar, só para a gente frisar. Se você tiver, de repente, contato delas também, pode deixar aqui que a gente repassa. Certo. Eu vou deixar os contatos. Eu conheci o Navima, que é o Núcleo de Valorização à Vida aqui de Maceió, que a sua presidência tem a professora Delza Gitaí, médica, que já foi nossa reitora. Nós temos o NAVE, como eu falei para você, que é todo constituído por voluntários, e um dos voluntários, Urbano, que esteve com a gente na reunião. Nós temos a Associação de Psiquiatria Alagoana, tá certo? Com novos médicos, psiquiatras, preocupados com essa questão. E nós temos o CAV Vida, que também é à frente uma psicóloga, o Isaclé, que tem feito um trabalho. Tem 5 anos o CAV Vida, ela já atendeu mais de 5.000 pessoas com história de dizer que a vida não tem mais sentido. Então, são organizações, são pessoas que têm essa vocação. Então, nós precisamos divulgar, Porlane. Vou deixar com você todos os contatos e fazer com que o suicídio em Alagoas, ele deixe de acontecer. E o interessante, uma vereadora de Viçosa está vindo hoje participar, porque ela tem interesse de levar para o seu município. Veja o quanto é importante essa divulgação. E agradecer vocês aqui da TV Mar por nos dar essa oportunidade de convidar a população. A Casa Mário de Guimarães, a Câmara Municipal, é a casa da ressonância dos desejos do povo. E eu sou um instrumento, enquanto vereadora, para chamar a população para essas discussões. É isso mesmo. Então, gente, olha, hoje, a partir das 15 horas, uma discussão muito pertinente a respeito do suicídio que vai acontecer lá na Câmara Municipal aqui de Maceió, localizada no centro, lá na Praça Deodoro. Não perde essa oportunidade de fazer também essa discussão, né, participar dessa discussão e entender como é que funciona e, principalmente, acima de tudo, saber que as famílias aqui podem contar com entidades que apoiam e que estão aí levantando a bandeira para o fim dessa causa. Não é isso? Isso mesmo. Vão todos, aqueles que podem hoje à tarde, mas assistam também, que é televisionado, tá certo? Mas observe a sua pessoa querida, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, algum traço, algum sintoma de uma tristeza profunda ou muitas vezes de uma euforia.
né? A depressão tem essas nuances e nós temos que combater. Então, falar é a melhor solução. Essa é a grande campanha a nível nacional. Tá ok. Muito obrigada, Tereza. Obrigada. Está sempre convidada a voltar aqui para a TV Mar, tá ok? Obrigada a todos os telespectadores. E não esqueçam, conversem, troquem ideias, procure ajuda. E se precisar, procure o psiquiatra, que não é só doido, dizem assim, é doido que procura, não. É quem quer ter uma vida saudável. O psiquiatra faz parte hoje do nosso dia a dia, como também o psicólogo. Falar é a melhor solução. Ok, gente, olha, muito obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com muito mais informação aqui no TV Mar News. Daqui a pouquinho eu volto. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Além de todas essas ações, faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for
Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Tem obra, tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. Olha, gente, nós voltamos agora com o TV Mar News, 8 horas 43 minutos, e a gente tem aí imagens ao vivo das câmeras de trânsito da SMTT, da escola, ali nas proximidades da escola Santa Bárbara. Pois é, trânsito fluindo bem por enquanto, né? A gente percebe aí que o trânsito flui bem, os carros parados ali, respeitando o semáforo. Então, gente, é isso aí, olha. E a gente inicia agora esse segundo bloco falando sobre uma operação que a Polícia Rodoviária Federal está realizando. É a Operação Romarias, que visa aí fazer, na realidade, uma fiscalização nas rodovias federais aqui de todo o Brasil por conta dos romeiros. O fluxo de romeiros aumenta bastante nessa época do ano. Vamos conferir com Fernando Palmeira. Depois do sucesso da Operação 7 de Setembro, desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal, agora é a vez de mais uma operação. Operação Romarias, exatamente para dar segurança total aos romeiros que vão nessa época do ano até o Juazeiro do Norte reverenciar o Santo do Nordeste, meu padrinho Padre Cício. Do meu lado aqui, Cíntia Fernandes, assessora de comunicação da PRF, nos fala sobre essa preocupação constante com a segurança nas rodovias federais, principalmente aqui em Alagoas. A Operação Romarias e a Operação 7 de Setembro, ela iniciaram juntas, né? Iniciou na quarta-feira, dia 6, só que a Operação Independência do Brasil, ela se estende até esse domingo. E a Operação Romarias é um público distinto, então ela se estende até o dia 3 de novembro, que é nesse período todo vai haver 5 romarias lá no estado do Ceará. Então a PRF tem intensificado a fiscalização a esse tipo de transporte e a preocupação da PRF é sempre com o transporte
transporte seguro para esse tipo de passageiro, né? Vamos fiscalizar aí o uso do cinto de segurança para os romeiros, o estado de conservação do veículo, levando em conta os pneus, o sistema de iluminação do veículo, já que esse tipo de transporte é feito geralmente no período da noite, eles costumam viajar à noite, então a PRF está aí intensificando as fiscalizações para que eles possam fazer uma viagem segura de ida e de vinda. Quais são as infrações mais cometidas, mesmo com toda a recomendação e a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal? Algumas pessoas esquecem realmente de usar o cinto de segurança, mesmo o veículo tendo o cinto, né? Os ônibus tendo o cinto, alguns passageiros acham incômodo usar o cinto de segurança, mas a PRF tem feito a fiscalização, tanto punitiva quanto educativa, né? Orientando que o incômodo vale a pena, porque está em questão ali a segurança dele. Basta um freio mesmo forte para o passageiro ser arremessado para frente. Então a PRF vem fazendo esse trabalho educativo e estamos tendo bons resultados. No setor urbano, infelizmente, ainda se permite passageiro em pé, o que o cinto de segurança perde o sentido, o que não deveria acontecer. Mas é terminantemente proibido qualquer ônibus, qualquer transporte coletivo conduzir romeiros em pé. Isso, terminante proibido, tem que ter assento para todos os passageiros. O transporte interestadual, né, obriga que realmente haja o uso do cinto de segurança por todos os passageiros. Então tem que haver assento e cinto para todos os passageiros. Iluminação, checar os faróis, os pneus, como você falou, checar o que mais, que orientação a gente poderia passar, lembrando insistentemente a todos que trabalham enquanto motoristas ou mesmo os empresários do setor. Isso, a PRF, na verdade, ela vem fazendo desde 2014 já um trabalho em conjunto às arquidioceses e também ao pessoal que faz esse tipo de discussão com os motoristas, tudo. Então a gente vem orientando de fato, falando que o sistema de iluminação tem que estar ok, porque uma lâmpada queimada, um farol queimado vai dificultar a visibilidade daquele veículo e com certeza tende a causar acidentes. Então, todo esse tipo de procedimento, tudo que é regulado pelo Código de Trânsito Brasileiro, a PRF já vem lembrando a esse pessoal que faz esse tipo de discussão, os motoristas, e temos encontrado tudo ok pelas rodovias até o momento. Lei seca nessas operações, quais as exigências? Sem dúvida, a PRF já trabalha, né, com o etilômetro, então ao abordar um veículo, mesmo tratando-se de uma excursão religiosa, a PRF faz o confere, faz o teste de etilômetro no motorista e vê se de fato ele está apto a dirigir aquele veículo. Bom, então aí as dicas, as exigências legais e essa fiscalização importantíssima da Polícia Rodoviária Federal, principalmente quando se trata de costumes religiosos. A reverência Padre Cícero Romão Batista do Juazeiro do Norte, quando o Nordeste todo e Alagoas em especial, com um grande maior número de romeiros nessas datas do ano, principalmente nessa época. E a Operação Romarias é exatamente para garantir a segurança e proteger a vida em nossas rodovias. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Mello no canal 25 da NET. Pois é, gente, tem que estar atento ao trânsito, atento para quem é passageiro dos ônibus também. Uma iniciativa muito louvável aí da PRF. Agora, olha, no bloco passado a gente estava aqui com a Tereza Nelma em entrevista falando sobre o combate ao suicídio. E a gente está agora aqui com os contatos, eu gostaria de passar para vocês. Olha, para quem é daqui do estado de Alagoas, vocês podem ligar diretamente para o Cavida através do número 988792710. Está aparecendo já aí na sua tela. O Cavida 988792710 é uma instituição daqui de Alagoas e tem o 141, que é o CCV, o Centro de Valorização da Vida. Já esse telefone, esse contato já é um contato nacional. Então, você aí de casa está precisando, percebeu alguma mudança de comportamento, entre em contato com esses telefones, gente, não dorme no ponto, porque depressão, suicídio é assunto muito sério. Agora a gente está aqui no estúdio com Érico Santos. Muito bom dia, Érico, para falar dessa vez sobre Alzheimer. Você não é médico, mas tem uma vivência muito grande, porque você cuida de 3 pessoas já da família com o mal de Alzheimer, não é isso? É verdade. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Eu cuido da mamãe, da sogra e de uma cunhada, todas com o mal de Alzheimer.
e escrevi um livro relatando a minha vivência, as experiências, a dificuldade, a dor, que é você ver, no caso da minha mãe, e se distanciando, ou seja, ela deixando de estar no mundo real e indo para o mundo do Alzheimer. Exatamente. E a gente tem, inclusive, aqui, olha, o Érico estava falando agora, né? Esse livro, gente, vai ser lançado dia 28 desse mês. É Alzheimer, a doença, a família, a doença. Essa aqui é a capa do livro. Olha só, já está no forno, chegando já aqui, né? Em Alagoas. 28 de setembro. Exatamente, dia 28 de setembro chega. Essa é a capa, que chama muita atenção, inclusive. E aí a gente, antes de iniciar aqui a entrevista, estava conversando por que o pôr do sol. Porque o Alzheimer é um pôr do sol. É assim que você enxerga o Alzheimer? É assim que eu enxergo o Alzheimer. Ele não traz mais nascer para a doença de Alzheimer, ou seja, para aqueles que têm a doença de Alzheimer. O nascer do sol já não existe mais, porque uma vez a doença diagnosticada, ela vai fazendo o paciente regredir. Então, ela vai avançando e, absolutamente, a doença vai avançando e o doente vai se tornando mais dependente da doença. Mais dependente dos filhos, da família, dos amigos. E, se você não tiver cuidado, eles se tornam isolados de todos. Pois é, eu queria que você contasse um pouco dessa sua história, né, de vida, cuidando dessas 3 pessoas. Quem são? Minha sogra, que foi quem primeiro despertou, ou seja, nenhuma doença é boa, toda doença é ruim, mas o Alzheimer chegou para a dona Lourdes, que é minha sogra, primeiro, né? Ainda morando em sua casa, e aí percebemos assim, a convivência longe fica muito difícil de cuidar do Alzheimer. Porque um certo dia eu cheguei à casa dela e ela disse: meu filho, que bom que você chegou. E estava com todas as malas, roupas, tudo arrumado, porque ela estava informando que não estava na casa dela. Então isso é muito conflitante para a família. A partir daí, decidi, junto com Márcia, levar para morar conosco, né? 1 ano e pouco depois, trouxe mamãe, já com 85 anos e pouco, hoje ela tem 87. E aí percebi a necessidade de expressar isso no livro, né? A convivência, o Alzheimer, ela é uma doença que você está agora, em frações de segundos, você volta para ser a mesma pessoa. Então, é uma doença terrível, que você vai perdendo seu pai, sua mãe, os seus avós, não importa quem. Então, no livro Alzheimer, a família, a doença, eu relato do início do Alzheimer, a doença, as causas, os filhos. Foi fácil, Érico, conseguir o diagnóstico do Alzheimer aqui em Alagoas? Quem está atento aos seus pais, os filhos que estão atentos aos seus pais, é super fácil. Porque você começa a perceber que há lapsos de memória. Então, tipo, meu pai deixou a geladeira aberta. E eu não quero aceitar que aquilo já pode ser o princípio do Alzheimer. Porque no meu livro eu não falo de ciência, não falo de medicina, eu falo de convivência. Eu expresso a dor, tem um capítulo, a dor de pais com Alzheimer, né? Então, se você procura o geriatra cedo, com bastante antecedência, você retarda as fases da doença. Porque não tem cura. Ainda não tem cura a doença, mas tem medicamentos que retardam um pouco, que faz você permanecer com seus pais por um tempo maior ao longo da vida. Porque Dona Lourdes, que está na fase 3, eu já quase não tenho ela mais comigo. Tipo, em 24 horas, hipoteticamente falando, ela tem 30 minutos de lucidez. Todo o resto, você oscila, você perde a noção, né? Então, para mim, o amor que eu busquei no meu coração em relação aos meus familiares é o que eu expresso no livro. A importância de você amar seus pais. Por quê? Pense, nós filhos, como somos educados. Quantas regiões de solidão, quantas viagens de remorso construímos ao longo da nossa vida
por falta de diálogo e de comunicação clara entre pai e filhos. E aí, hoje, eu sou obrigado a cuidar de meus pais, com todas as viagens de remorso que eu construí, com todas as dores que eu construí, com todos os puxão de orelha que eu levei, né? Então, precisamos do amor, do perdão e da compreensão dos nossos pais. Esse é o ensinamento maior do seu livro, é mostrar exatamente o quanto que é importante a participação da família no convívio com essa doença. O combate não, porque como o senhor bem disse, até o momento ainda não se tem cura, mas no convívio para fazer com que pelo menos a convivência com essa doença seja de uma forma mais branda. Perfeitamente. Imagine o seguinte, que você leva seus pais para uma festa, um casamento, um aniversário, e ao retornar da festa, ele diz assim, meu filho, de onde eu estou vindo? Então isso desestimula a família a isolar seus pais. Então eles passam a deixar seus pais com os cuidadores em casa. Quando na verdade isso é terrível para os seus pais. Porque eles têm consciência de que tem Alzheimer. Pelo menos no livro eu expresso a importância de informar aos seus pais que eles têm Alzheimer. Por quê? Porque isso, pelo menos a mim, ajudou bastante. A minha mãe se tornou uma mulher mais serena, porque quando ela está com a doença ativa, presente, eu digo, mãe, não esqueça da doença. Então aquilo dá uma acordada na minha mãe, né? E eu expresso a importância. Alguns filhos já pensam diferente. Eu tive resistência na família, de ambas as partes, a contar para minha mãe e para minha sogra que elas têm a doença de Alzheimer, né? Então, para mim, a importância de tudo isso é você não permitir que o velho fique absolutamente isolado, que você gere um isolamento dos seus pais, né? E muitas vezes eles estão tristes, porque eles estão conscientes que estão doentes. Então, você precisa ir lá, você precisa abraçar o seu pai. Você precisa mostrar para ele o quanto ele é importante, né? Que ele não desista. Que enquanto você, filho, estiver amando os seus pais, eles devem permanecer presentes, eles devem acreditar que serão amados por toda a vida, né? E aí você abraça, beija, coloca uma música. Quem gosta de Luiz Gonzaga, coloca Luiz Gonzaga. Quem gosta de Roberto Carlos, coloca Roberto Carlos. Amor, perdão, compreensão. É fundamental, na realidade, um momento como esse também, é fazer... Eles podem até esquecer da gente, né, por conta da doença, mas acho que é fundamental, gente, é a família perceber que a gente não pode esquecer deles. Não é isso? Isso. Eles vão esquecer dos filhos. Hoje, Dona Lourdes, na fase 3, já não lembra dos filhos. Ela já não lembra que idade tem. Então, ela tem 85, você pergunta para ela, ela diz que tem 43. Né? Porque o Alzheimer remete você a um passado jovem. Né? Então, os filhos não podem desistir. A doença, ela é perfeitamente... você pode conviver com ela de uma forma branda, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa. Agora, tem momentos de agressividade, sim. Tem momentos de adversidade, sim. Tem momentos que você tem que enfrentar a doença, sim, porque ela enfrenta você. E num momento como esse, a que você recorre? Quando minha mãe, já ocorreu dela aos 87 anos, há pouco tempo, querer ir ao banheiro sozinha, que ela não tem mais a autossuficiência de ir sozinha, você tem que enfrentar. Então você vai lá e, mãe, com carinho, com amor, com atenção, mãe, não dá para ir sozinha, mãe, a senhora tem que ir com a cuidadora, mas eu posso só. Aí você vai administrando, porque em frações de segundos a doença desaparece. Aí você passa a ter a sua mãe de volta. Né? Eu, no livro, conto uma história de uma idosa que eu encontrei no estacionamento de um dos supermercados. E a idosa dizia assim, socorro, socorro, alguém me ajude. Elas estão me sequestrando. E elas eram uma cuidadora e uma filha. Então, ali você percebe que
aquela senhora, ela já não era mais ela mesma. Ela já era outra pessoa. Que é o que o Alzheimer faz com o paciente. Ele transforma você em outra pessoa. Então você esquece que dia hoje, os seus filhos, de acordo com o avanço da doença, né? Se você diagnosticar cedo, que eu expresso no meu livro, a importância. Minha mãe deixou o fogo aceso. Minha mãe deixou o fogo aceso. Isso já é o primeiro princípio do lapso de memória mais agressivo. Você já precisa procurar um profissional da área de saúde, um geriatra, um neurologista. Maceió tem excelentes profissionais, né? E muito importante, fazer o acompanhamento. Não é ir lá diagnosticar e simplesmente abandonar. Por quê? Abandonar o geriatra, deixar de participar com o geriatra. Por quê? Porque a doença vai avançando e as dosagens do medicamento precisam ser alteradas de acordo com cada humor. Às vezes minha mãe tem um antidepressivo muito alto na sua dosagem que você precisa trazer um outro medicamento para acalmar. Então você vai ao geriatra, expressa o que está acontecendo, o geriatra faz um ajuste. Ele diminui muitas vezes o antidepressivo e traz uma melhoria de qualidade. É necessário a gente frisar, pelo que a gente está conversando aqui, gente, olha, se forma na realidade uma equipe multidisciplinar. Isso. Família, muito não é bem. isso? Muito Psicólogo muito também, bem. que é muito importante. Muito bem. E olha, importante também psicólogo para os familiares, não é isso? Me permita, eu tenho um Geriatra capítulo no também. livro que fala do psicólogo, né? Porque pro paciente com Alzheimer, o psicólogo, o fisioterapeuta é importante. Tem um capítulo sobre fisioterapeuta, a importância da fisioterapia, né? A importância dos medicamentos. Então, o psicólogo tem famílias que não suportam. Recentemente, na minha casa, a minha sogra segurando na mão da filha, e Márcia perguntou, mãe? Aí ela olhou para a mãe e disse, quem é você? Então, como que você suporta isso? Então, aí a importância do psicólogo, para dar esse suporte familiar. E família, alguns se afastam, outros estão presentes, uns se afastam pela distância, moram em São Paulo, moram em Petrolina, moram em Brasília, e outros se afastam porque não suportam a dor de pais com Alzheimer. É uma dor, assim, muito amor, muito perdão e muita compreensão, né? E no meu livro eu também expresso um momento de reflexões, para que você descubra de onde você vem, quem você é e para onde você vai. Porque se você não fizer essa descoberta, você não vai conseguir cuidar dos seus pais. Porque o Alzheimer, hoje, é uma doença absolutamente crescente no mundo. Eu estava observando, pois não. É importante também, Érico, você cuida você tem o apoio também de cuidadores nessa sua trajetória, né? Isso é importante também a família ter esse apoio? A família, ela precisa do apoio dos filhos, que no caso, para quem está cuidando, dos amigos que se isolam, que desaparecem. Essa que é a grande realidade, né? Porque, por culpa, às vezes, dos filhos que cuidam. Porque no momento em que eu saio com minha mãe para uma festa, e quando ela volta, ela pergunta, meu filho, de onde eu estou vindo? Eu, às vezes, me sinto desmotivado a ter todo o trabalho, cuidadora, muitas vezes fralda descartável, e por aí vai. Mas você não pode abandonar seus pais. Você tem que amar seus pais até o último momento da vida deles. Eles precisam estar no contato social. Eles precisam estar onde você está. Não importa se é num restaurante. Claro que não dá para levar para o cinema. Mas dá para você levar para um restaurante, dá para você levar para um casamento. Aquele momento será importante para o paciente, para ele se sentir presente na sociedade. E aí você tem toda essa experiência e decide, então, lançar um livro. Com que intuito? De onde foi que partiu essa ideia? Eu, percebendo a dificuldade que eu sinto de conviver com minha mãe, no meu caso, com a doença de Alzheimer, eu percebi a importância de escrever essa experiência para ajudar as pessoas. Eu estou acreditando
que eu vou, com o conteúdo desse livro, ajudar as pessoas a entenderem a doença. No livro tem histórias de Alzheimer, ou seja, então aquelas histórias que eu vivi como experiência, tipo assim, eu chego uma hora que o meu pai não está na casa dele. Olha, eu não estou na minha casa, mas como você não está na sua casa? E aí alguns filhos querem provar para o seu pai que ele está na casa dele. Ele está perdendo tempo. Porque você não está provando para o seu pai, você está provando para a doença. E a doença não há provas, a doença é um fato. Encerrou, não tem o que fazer. Então o livro mostra a importância de você dizer, pai, tá bom, sente aqui que nós vamos levar você para a sua casa. E daqui a alguns segundos, daqui a algum tempo, você tem o seu pai de volta com você. A doença passou. Então o objetivo maior para mim em escrever esse livro, amor, perdão, compreensão. Regiões de solidão. As nossas regiões de solidão. As nossas mágoas que nós construímos ao longo da nossa vida, do nosso pai e da nossa mãe. Toda família tem irmãos que se entendem melhor ou não com seus pais, né? E eu procurei no objetivo de ajudar, de verdade. Fui feliz que a editora Novo Século absorveu o conteúdo do livro, né? E 28 de setembro, na Livraria Leitura, Maceió Shopping, ele estará sendo lançado, inclusive para o Brasil inteiro. Ok, muito obrigada, gente. Olha, essa é a primeira obra aqui do Érico Santos, mas você pretende, então, escrever outras? Olha, eu diria que seria pretensão demais da minha parte afirmar isso aqui nesse momento, né? Eu diria que livro não é como festa, que você convida e todos vão. Livro é algo mais profundo. Você precisa desejar sentir as emoções do outro. Porque se você não deseja sentir as emoções do outro, você nem abre o livro. Né? Então, inclusive o livro tem algumas poesias, onde eu expresso alguns momentos de poesias para com quem estiver, o leitor que estiver interagindo comigo. Se a sociedade humana aceitar, permitir, eu costumo dizer que se Papai do Céu iluminar, eu gostaria de colocar mais experiência, porque, me permita, sei que você tem tempo, o Alzheimer ele tem um prazo mínimo, médio de vida, né? E eu espero poder bater o recorde com minha mãe viva, superando o tempo do Alzheimer. Eu espero que isso possa acontecer. Muito bem, olha, parabéns então pela sua luta, parabéns pelo livro também, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu agradeço a você, muito obrigado de coração. Gente, olha, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes com previsão do tempo, esportes e também Mauro Vedequim, que está lá na Serra da Barriga, está chovendo bastante por lá, ele está aguardando o tempo ficar melhor para poder entrar ao vivo aqui para o TV Mar News. Eu volto em instantes. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder, na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat, ela encaixa com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa. Quando essa todo mundo ligado. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las.
Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Além de todas essas ações, faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Olá, gente, voltamos com o TV Mar News, 9 horas 13 minutos, desculpa. A gente tem imagens aí de trânsito da SMTT lá da Barão de Atalaia, na região do centro aqui de Maceió. Desculpa o erro, gente. Olha, aqui é 13 aqui e 14 no outro relógio. Eu estava olhando para o outro relógio aqui. Gente, olha só. O Mauro Vedequim está lá na Serra da Barriga. Infelizmente, até agora não conseguiu entrar no ar por conta da chuva. Ele, inclusive, mandou fotos para a gente mostrando como é que está o tempo lá. Olha só. Essa é a nossa equipe, estava lá toda posicionada já. Esse aí, Alexandre Lino, Mauro Vedequim lá ao fundo. Mas o tempo, infelizmente, não está colaborando. Olha aí, o Flávio Santos pegando todos os flagrantes. Nossa equipe está lá trabalhando
para fazer, então, esse material bem bacana que a gente está produzindo a respeito dos 200 anos de emancipação política aqui de Alagoas. Então, a gente aguarda mais um pouquinho, né? Caso ele não chegue, a gente com certeza amanhã irá voltar com Mauro Wedequim, Alexandre Lino e Flávio Santos. Mas, já que a gente já está falando de chuva, é claro, vem então o Vinícius Pinho para conversar com a gente sobre a previsão do tempo. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Então, a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias é de um pouquinho de instabilidade ainda no nosso estado, principalmente na metade leste do estado. Hoje, amanhã e quarta-feira, nós deveremos ter essas chuvas isoladas, intercaladas com momentos de tempo seco, na zona da mata, no litoral, incluindo a região metropolitana, no Baixo São Francisco e no Agreste. No sertão e no sertão de São Francisco pode ter alguma chuvinha leve nesses próximos dias. Esse tempo ele deve permanecer assim, com um predomínio de tempo mais encoberto do que nos últimos dias, principalmente que domingo, né? Domingo foi um dia bom de tempo seco e até bastante calor, mas agora as temperaturas devem diminuir um pouquinho, esse vento deve ficar mais intenso, esse vento que até ontem ele estava soprando de sudeste. Tem imagem aqui, acho que fica mais fácil mostrando com a imagem, né? Solta pra gente aqui, Josi, por favor. Então, a imagem de satélite mostra... Tem uma nuvem, pouquinho, bastante nebulosidade próximo da costa leste do Nordeste, aqui próximo do estado de Alagoas. O vento ele está soprando de leste, então ele está trazendo toda essa umidade para cá para o estado. E isso vai permanecer até a quarta-feira, trazendo essas chuvas rápidas, essa chuva fina e esse tempo mais encoberto aqui para o estado. Mas lá na região do Agreste, onde zona da mata, ou seja, onde o Alexandre Lino, a nossa equipe está, realmente está chovendo um pouco mais. Vai continuar o tempo bastante encoberto lá, com chuva. Em alguns momentos do dia o tempo vai ficar mais seco, pode até aparecer um pouquinho de sol, mas na maior parte do tempo ele vai continuar assim, encoberto com chuva. A gente teve um final de semana, um sábado, choveu um pouquinho, eu achava que ia dar praia no sábado, mas não deu, não foi, Vinícius? O sábado, principalmente na primeira metade do dia, até final da tarde, assim, ficou bem encoberto. Depois o tempo começou a melhorar, e isso foi influenciado por um vento de sudeste que estava trazendo umidade para cá também, mas foi uma umidade bem passageira, assim, que no domingo já melhorou, e agora esse outro sistema, que a gente chama de um cavado, que está trazendo bastante umidade para cá para o estado. A gente tem outra imagem também, eu queria que o José pudesse mostrar outra imagem, que mostra que sistema é esse que está aqui. Tem uma imagem de toda a América do Sul, a gente percebe que tem uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão no sul do Brasil. Está trazendo muita chuva, principalmente para o Rio Grande do Sul, e essa chuva deve chegar até o estado de São Paulo, mas ela deve se deslocar para o oceano a partir do momento que chega a São Paulo. Não deve atingir o nosso estado. Ok, então agora, gente, olha, é impossível a gente ultimamente falar de previsão do tempo e não citar o furacão Irma, que já se encontra lá pela Flórida, não é isso, Vinícius? Como é que está a situação por lá? O furacão Irma, ele perdeu intensidade, hoje ele é classificado como furacão de categoria 1, tem até um videozinho mostrando a chegada do Irma, um vídeo bem interessante, mostrando a chegada do Irma na costa dos Estados Unidos, aqui... ele está se deslocando nessa direção, aí a partir do momento que ele atinge aqui a costa dos Estados Unidos, ele vai perder intensidade. Hoje ele já é considerado um furacão de categoria 1. A tendência é que de hoje para amanhã ele se torne uma tempestade tropical. Começa perdendo mais força, depois passa a ser uma depressão tropical até que ele se dissipe. Mas ainda nos próximos dias deve ter principalmente chuva, sem tanta incidência de vento como nos últimos dias. Claro, a gente ainda vai ter algumas rajadas de vento, mas com uma intensidade bem menor do que nos últimos dias. Agora, o grande problema são as chuvas intensas e possíveis alagamentos e inundações na região. A gente, inclusive, estava organizando uma entrevista via Skype com uma moça que está lá na Flórida. Porém, ela ficou sem energia e está incomunicável por lá, infelizmente. Olha... a gente percebe que ele realmente está perdendo força. Explica pra gente como é que a gente identifica que ele está perdendo força. Então, principalmente pela movimentação, quando a gente começa a não perceber mais o centro do furacão, o olho do furacão, essa movimentação fechada, é sinal que ele está perdendo força. Tem uma outra imagem que mostra mais claramente Vinícius, essa situação. Só um pouquinho. O programa ao vivo é assim mesmo. Gente... Ainda bem, deu tempo, 9 horas 20 minutos, mas o Mauro Wedequim está ao vivo diretamente lá da Serra da Barriga. Muito bom dia, Mauro. Como é que está a situação por aí? O que é que de novidade você traz para a gente?
Muito bom dia, Polani. Bom dia a todos que acompanham a programação da TV Mar. Nesse dia histórico para todos nós que fazemos a organização Arnon de Melo, porque estamos transmitindo a expedição pelos 200 anos da emancipação política de Alagoas. Então eu faço questão de repetir. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia histórico. Nós escolhemos fazer essa primeira transmissão direto aqui de União dos Palmares, na Serra da Barriga. Mas por causa da telefonia, infelizmente, não foi possível fazer o ao vivo, como nós chamamos no jargão jornalístico, da Serra da Barriga. Mas a Serra da Barriga está lá. Lá no alto você consegue ver onde tem aquelas árvores. O repórter cinematográfico Flávio Santos, que nos acompanha nesta jornada, está mostrando para vocês. Mas o que interessa é a informação. É importante a gente registrar também que o acesso até a Serra da Barriga, uma antiga reivindicação de todos aqui, de União dos Palmares, de todos que representam as religiões de matriz africana, pedem, mas infelizmente o acesso ainda é muito complicado. Nós vamos exibir tudo isso numa reportagem que vai ser exibida amanhã durante o TV Mar News. Mas de qualquer forma, fica aí para você a imagem, o registro. A expedição começou na divisa entre os estados de Pernambuco e Alagoas, e hoje nós estamos falando ao vivo aqui de União dos Palmares. É importante registrar que o Parque Memorial Zumbi dos Palmares é uma réplica do Quilombo dos Palmares, o maior e mais importante do país, e que infelizmente foi destruído pelos portugueses em 1694 e depois, numa iniciativa do governo federal, o parque foi reconstruído. A mãe Neide, que todos nós conhecemos, está aqui gentilmente nos acompanhando, né, mãe? Infelizmente com essa dificuldade toda, mas não com menos desejo de continuar fazendo essa luta tão importante. Antes de qualquer coisa, eu queria lhe dizer muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Bom dia para todos, axé, muita força e, sobretudo, muita resistência, né? É o maior espaço de resistência do povo negro, é o útero que pariu a liberdade de todo mundo, não só do alagoano, não só do brasileiro, mas do mundo inteiro. Então a gente continua lutando, buscando dias melhores, reivindicando dias melhores para o povo negro e o povo quilombola. Queria que você apresentasse para os nossos telespectadores, mãe Neide, para quem não conhece a Serra da Barriga, para quem não conhece a luta de Zumbi, fizesse para nós um resumo. Acho muito importante ouvir as tuas palavras. Zumbi é o nosso herói brasileiro. É o ser humano que lutou por todos nós. Serra da Barriga, a grande mãe que pariu a nossa liberdade. Essa resistência do nosso herói, que muitas vezes ainda sofremos o grande preconceito de não aceitar a nossa verdadeira história. Corta que eu me emocionei. Puxa vida, é isso aí. A mãe Neide se emocionou, a gente entende a emoção dela de tantos anos dessa luta tão especial. Eu queria de coração agradecer e dar o meu testemunho da emoção que nós temos aqui da mãe Neide quando se refere a Zumbi dos Palmares, a Serra da Barriga, um lugar místico com tanta energia e tão importante. Quem me acompanha nessa expedição é o repórter Alexandre Lino, jornalista, produtor. Também nós temos aí o Flávio Santos, José Feitosa, que faz um trabalho magnífico com fotografia, com áudio, com vídeo. Lino, que luta, mas que luta emocionante, que prazer fazer jornalismo desse jeito. Bom dia para você. Bom dia, Mauro. Bom dia para quem nos acompanha na TV Mar. Tem sido emocionante desde ontem percorrer as rodovias alagoanas, percorrer pontos históricos de Alagoas, muitos municípios e viver essa emoção que a gente viveu hoje aqui, Mauro, né, tentando desde cedo, a gente está acordado desde muito cedo, tentamos das mais variadas formas possíveis, encontrar sinal de internet, o sinal aparecia, oscilava, fugia, tomamos muita chuva e estamos aqui agora, né, encontramos aqui um péssimo acesso, infelizmente, e estamos construindo a Expedição Alagoas 200 anos, que está começando para o nosso telespectador agora, para quem já nos acompanha pela Gazeta Web desde ontem, e está sendo, promete ser algo muito legal que nós vamos encontrar pela frente, apresentar a vocês, mostrar
os rincões de Alagoas, mostrar a história de Alagoas nesses 200 anos. É importante a gente registrar, né, Porlani? Primeiro, agradecer você que está aí ao vivo nos estúdios da TV Mar. É importante a gente registrar que no próximo sábado, 16 de setembro, Alagoas celebra 200 anos de emancipação política. Apenas para fazer um registro da história, né? Alagoas era uma capitania de Pernambuco e em 1817, quando houve lá uma revolução em Pernambuco, o estado de Alagoas nascia naquele momento, conseguindo, enfim, a sua emancipação política. 200 anos de muita luta e realmente um momento muito importante para nós que amamos fazer jornalismo e estamos aqui, ao vivo, tendo ao fundo a Serra da Barriga, nesse dia muito, repito, muito importante realmente para todos nós da organização Arnon de Mello. Eu quero deixar aí um beijo grande para vocês. Continuem acompanhando a programação da TV Mar e amanhã nós vamos fazer o TV Mar News ao vivo, direto de Arapiraca, e o Alexandre Lino ainda quer dar mais uma palavrinha. Mauro, e a gente ia trazer os pitacos do Lino lá de cima da serra. Infelizmente a gente não deu para pontuar, né? Mas dá para comemorar, sim. O CSA vai enfrentar a Tombense e está muito perto da classificação de subir para a Série B, um sonho da torcida azulina. Bem como o CRB tentar aí voltar depois desse péssimo resultado contra o Oeste, jogando em casa na frente de sua torcida. Mas aí a gente amanhã vem com os pitacos e vem com as nossas já conhecidas e divertidas brincadeiras, falando de futebol, falando do esporte alagoano. Eu acho que para fechar, Porlani, nada melhor do que deixar a Mãe Neide aqui nessa canção, nessa oração, nesse momento tão especial. Um beijo para você, Porlani. Desceu a serra, se espalhou pelas alagoas. Zumbi, meu rei, seu grito desceu a serra, se espalhou pelas alagoas. Seu grito se fez canto de libertação, cantado até hoje pelo povo irmão. Seu grito se fez canto de libertação, cantado até hoje pelo povo irmão. Zumbi, meu rei. É com você, Porlani. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do TV Mar News. Obrigado, Porlani. Um beijo no seu coração e em todos que estão aí. Gente, que lindo, emocionante. Um beijo bem grande para você também, Mauro, Alexandre Lino, Feitosa e meu amigo, companheiro também de muitas matérias, Flávio Santos. Gente, olha, então assim, só para a gente encerrar o nosso TV Mar News, eu ainda estou aqui na companhia de Vinícius Pinho, passando informação um pouquinho mais sobre esse tempo, só como é que fica a semana? Então, a semana pelo menos até a quarta-feira, com essa certa instabilidade, com alguns momentos de tempo seco, vento soprando um pouquinho mais forte, principalmente entre a noite, madrugada e início do dia, aqui na região metropolitana, em toda a faixa litorânea. E a partir de quinta-feira o tempo começa a melhorar, fica um pouquinho mais seco e a gente deve ter uma perspectiva de um final de semana de sol. Então, olha, eu acredito que Alexandre Lino e o Mauro Vedequinha e toda a nossa equipe aí da TV Mar ainda vai pegar um pouquinho mais de chuva pela estrada, tá? Um beijo bem grande, TV Mar News já encerra então hoje, amanhã será então exibida aqui por Viderlan Araújo. Um beijo bem grande, muito obrigada, Vinícius. Obrigado a você. Gente, até amanhã.
O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem um poder, na medida certa pra te enlouquecer.